Olá, professor Felipe Ferraz Merino, de Direito e Processo de Trabalho, novamente com um tema interessante e atual para vocês. Hoje nós vamos enfrentar a questão da reforma trabalhista, que ocorreu no ano de 2017, entrou em vigor em novembro de 2017. Ou seja, nós temos aí quase 2 anos já da reforma trabalhista. Vamos tratar hoje de algumas das mudanças. Eu vou falar, na verdade, de 12 itens principais das mudanças com a reforma trabalhista dentro do direito do trabalho, direito material do trabalho. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando só do direito processual do trabalho. Agora aqui, nesse vídeo, nós vamos falar de direito material do trabalho. Primeiro nós temos que entender que a reforma trabalhista, ela não mudou a Constituição Federal. É uma lei ordinária que mudou apenas alguns pontos do direito do trabalho. Pessoas confundem muito, acham que acabou o direito do trabalho, que não existe mais os direitos como antes. Não é isso. Nós temos que entender que aqueles principais direitos dos trabalhadores empregados que estão previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal não foram alterados, continuam vigentes, não foi mudado na reforma trabalhista. Primeiro vamos falar o que não foi mudado, o principal o que não foi mudado. Salário mínimo continua, férias, 13º, aviso prévio, FGTS, multa de 40% de FGTS, todos os direitos de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, seguro-desemprego, ou seja, resumindo, os principais direitos trabalhistas que estão consagrados no artigo 7º da Constituição, eles não foram alterados, eles continuam em vigência. A reforma trabalhista, por meio de uma lei ordinária, alterou alguns pontos da legislação, mudou algumas coisas dentro da consolidação das leis do trabalho. E nós temos que entender que essas mudanças valem somente a contar de novembro de 2017 para frente. Todos aqueles contratos trabalhistas vigentes de novembro de 2017 para trás, os contratos, aqui o pessoal que trabalhou nesse período, continua com os direitos antigos sem mudança. Ou seja, nós temos pessoas então que entraram antes da reforma e que continuaram trabalhando. Como é que funcionam os direitos dele? Os direitos deles funcionam da seguinte forma: até novembro de 2017, o contrato dele regido pela lei antiga. De novembro de 2017 para frente, até hoje e para frente, pela nova legislação da reforma trabalhista. Então, se ele for entrar com processo judicial, por exemplo, pedir direitos, hoje ele pode entrar na justiça pedindo direitos pós-reforma e pedindo direitos antes-reforma, porque antes da reforma ele ainda tem um contrato de trabalho que estava vigente naquela época. E naquela época ele era vigente por aquelas normas anteriores à reforma trabalhista. Vamos esclarecer muito bem isso, tá? Bom, vamos entrar agora nos pontos específicos da reforma trabalhista. Primeiro, férias. As férias antes, elas só poderiam ser divididas em 2 vezes. Agora, com a reforma trabalhista, as férias podem ser divididas em 3 vezes. Ou seja, desde que um dos períodos não seja menor a 5 dias. Então ele pode parcelar suas férias em 3 vezes, os 30 dias de férias em 3 vezes, ao invés de tirar os 30 corridos. Ou pode dividir também, conforme funcionava antes, em 2. Vamos lembrar que férias nós temos período aquisitivo e período concessivo. Ou seja, quando você completa 1 ano, é que você tem o seu direito de férias. E a partir do ano seguinte, que é o período concessivo, ao qual você pode tirar as suas férias desde que o patrão concorde. Ou seja, quem escolhe a data das férias é o patrão, não é o empregado. Então o empregado pode solicitar férias, pode pedir, e em acordo entre patrão e empregado, ele vai poder tirar essas férias inteiras, 30 dias, ou parcelado.
A consequência é que se ele não tirar os 30 dias de férias do período concessivo, ele tem o quê? Pagamento de férias em dobro, né? É a tal da dobra das férias, quando o empregado não tira as férias no período, tá? Então, primeira mudança que nós falamos já, férias. Segunda mudança, vamos entrar agora na questão de carga horária. Banco de horas. O que é um banco de horas? Que também houve uma mudança. Banco de horas é assim, você tem lá suas horas de crédito e as suas horas de débito. Sobrando horas, fica lá no banco crédito de horas. Faltando horas, tira lá do banco. Esse aqui é o banco de horas. Antes, o banco de horas podia ser feito só por meio de acordo ou convenção coletiva, ou seja, só com intervenção do sindicato. Com a lei da reforma trabalhista, esta negociação de banco de horas pode ser feita diretamente na empresa, entre empregado e empregador, por acordo individual escrito, desde que essas compensações do banco de horas ocorrem 6 meses. Então você tem 6 meses para compensar. Se por acaso passou 6 meses, você tem crédito de horas e não tirou, o patrão tem que te pagar. Tá? Tem que te pagar. Ou, se ele estiver te devendo, ele pode te dar os dias ali, mas tem que ser dentro dos 6 meses. Então, o banco de horas é assim, crédito de horas vai para o banco, faltou horas, vai para o banco. Então, esse é o sistema de banco de horas. A alteração é que antes era só por meio de sindicato. Outra questão de horas é a compensação de jornada. Compensação de jornada é diferente do banco, é uma coisa mais eventual, são para empresas que têm mais necessidade de empregado hora extra de forma eventual. Essa compensação antes era também outra mudança, né, a questão da compensação, que era somente por meio do sindicato, por acordo. Hoje pode ser por escrito entre patrão e empregador, acordo individual escrito, desde que essa compensação seja feita em 30 dias. Então, banco de horas 6 meses, compensação de jornada 30 dias. Então, vale por 30 dias essa compensação. Uma outra coisa que mudou com relação à jornada também, já estamos aí na quarta mudança, é a jornada 12 por 36. A jornada 12 por 36 geralmente é para pessoas que trabalham em lugares ininterruptos, como vigilante, auxiliar de enfermagem, enfim, pessoas que trabalham em locais que têm essa necessidade ininterrupta. Trabalha 12, folga 36, trabalha 12, folga 36. A mudança disso é que antes era possível somente por acordo ou convenção coletiva, ou seja, somente por intermédio do sindicato. E agora, essa negociação de jornada 12 por 36 pode ser feita diretamente na empresa entre empregado e empregador. Lembrando que quando essas jornadas de compensação são regulares, aí o empregado não vai receber hora extra, porque ele vai ter a compensação, né? Mas nós temos que lembrar o entendimento do tribunal que não é possível compensação de jornada extra, quando o empregado trabalha em regime de insalubridade. Se ele trabalha exposto à insalubridade, não é regular essa compensação de jornada. Tá? Ele pode entrar na justiça, ganhar irregularidade e receber isso como hora extra, porque só é regular dentro dessas normas e em trabalho não insalubre. Lembrem disso. Quinta mudança, demissão por acordo. Hoje o empregado pode fazer a demissão por acordo com o empregador, mas lembra bem, só se o empregador quiser, o empregador não é obrigado a aceitar a demissão por acordo. Como é que funciona essa demissão por acordo? É assim, o empregado é demitido, tá? E aí, nessa demissão por acordo, ele não vai ter direito a seguro-desemprego. Não vai ter direito a seguro-desemprego. Ele vai sacar 80% do valor que tem de FGTS lá, depositado, não vai sacar todo o FGTS, não tem aviso prévio, porque é uma negociação entre empregado e empregador, não é? Ele vai sacar 20% do seu FGTS, da multa do FGTS, né? Ou seja, ele vai ter uma multa de 20%. Quando é demitido, você tem a multa de 40%, né? E quando você faz o acordo, nesse caso, ele teria uma multa de 20%. Então, saca 80% do fundo, multa de 20%, recebe férias proporcionais, recebe 13º proporcional, né? E ele faz esse acordo para sair da empresa. Tá?
Contribuição sindical compulsória, outra mudança, que era aquele um dia de salário que se descontava do empregado todo ano em função do sindicato. Descontava lá do seu contra-cheque, mesmo você não autorizando. Isso mudou, não existe mais essa contribuição compulsória que vai em benefício do sindicato. Isso acabou, né? Alguma mudança, a lei simplesmente extinguiu esse direito que era, na verdade, um benefício do sindicato e não do empregado, né? Sétima mudança, trabalho intermitente. O que é um trabalho intermitente? Aquele pessoal que trabalha eventualmente como um garçom, como um atendente extra, num sexta, num sábado, num domingo, que trabalha eventualmente, que geralmente ganhava por fora, como um trabalhador eventual só o dia. Agora, com a introdução do trabalho intermitente na CLT, né, a pessoa pode usufruir do trabalho intermitente com carteira assinada. Então, assina a carteira e ele recebe proporcional aos dias trabalhados, né? Ele tem os direitos trabalhistas da carteira assinada, ele tem os direitos como se fosse um empregado comum, mas recebe proporcionalmente pela carga horária e pelos dias trabalhados, ok? Outra mudança são a questão dos danos morais, não é? Os danos morais, antes não tinha na CLT danos morais, os danos morais eram aplicados com base no Código Civil, e agora a CLT tem previsão do dano extrapatrimonial. O dano extrapatrimonial engloba o quê? Dano moral, dano estético, assédio moral, assédio sexual. Isso tudo está na CLT. Então, agora nós temos na própria CLT a normatização dos casos de dano moral, como é que funciona, o pagamento, né, que a indenização é entre 1 e 50 salários do empregado, o valor da indenização. Então, se você recebe, por exemplo, R$2.000 por mês, se você tiver uma indenização de dano moral, o valor máximo seria R$100.000 de indenização, né? No mínimo, um salário que seria 2.000. Então, se você recebe 2.000 de salário, entre 2 e 100 mil de indenização. Se você recebe 1.000 de salário, você pode receber entre 1.000 e 50 mil de indenização por dano extrapatrimonial, que engloba dano moral, assédio sexual e o dano estético também, quando você sofre um acidente de trabalho, foi com uma cicatriz, né? Algum problema nesse sentido. Outra mudança, prazo para pagamento da rescisão. Antes, como é que funcionava? Quando você era demitido e tinha que cumprir o aviso prévio, que chegava no último dia de trabalho, né? Você já tinha que receber no primeiro dia útil posterior ao último dia de trabalho. Ou seja, quando você era demitido da empresa e cumpriu o aviso, terminou o seu trabalho, cumpriu o aviso, no dia seguinte tinha que receber tudo. A reforma trabalhista fez o quê? Ampliou o prazo de pagamento da rescisão. Agora o empregador tem 10 dias para pagar sua rescisão. Ou seja, você trabalha, cumpre o aviso prévio, vai para casa, tem que aguardar 10 dias para receber a sua rescisão. Ou seja, ampliou o prazo para pagamento da rescisão, de toda a rescisão, né? Então, 10 dias. Outra mudança que nós tivemos, né? Estamos aqui na 10ª mudança, é o trabalho remoto, home office, aquele trabalho em casa. Antes nós já tínhamos a previsão na CLT da legislação do teletrabalho, né? Que era previsto na CLT, mas não tinha essa previsão específica, não é? De condições, de quem ia pagar as despesas do empregado, como por exemplo luz, telefone, internet, se ele está em casa fazendo um trabalho para o empregador. Agora está normatizado, ou seja, é possível você fazer um contrato de trabalho subordinado, com carteira assinada, sendo empregado, trabalhando na sua casa. Só que se você vai trabalhar em casa, dentro desse contrato vai ficar lá estabelecido também quem paga a internet, quem paga a luz, quem paga o computador, impressora, essas coisas, porque se você está fazendo isso a serviço, não é? Isso pode ser também uma coisa que vai ser bancada pelo seu empregador. Então isso tudo vai ser negociado. O trabalho em casa hoje já está com a reforma trabalhista, que não tinha essa regulamentação, agora com a reforma trabalhista ele está regularizado e regulamentado. Tá? Uma outra mudança, a mudança número 11 agora nós estamos,
são as horas em itinerário. O que é as horas em itinerário? Horas em itinerário. Horas em itinerário é assim, é quando você trabalhava numa empresa e essa empresa não tinha transporte público regular no horário do seu trabalho ou mandava o ônibus te levar e buscar em casa porque não tinha transporte público regular, essas horas eram contadas como hora extra. Então, por exemplo, faz de conta que você sai do trabalho 3 da manhã. 3 da manhã não tem ônibus. Aí o empregador botava, né, um ônibus para levar você em casa. E esse trajeto que você levava em casa é 1 hora, 2 horas, enfim, de madrugada, ou para vir ou para voltar do trabalho. Isso era pago como horas extras, porque eram contadas como horas extras de itinerário. A lei simplesmente acabou com as horas em itinerário, não existe mais o direito a horas em itinerário. Você pode se deslocar horas para o trabalho, para ir e para voltar, que isso não vai ser contado como hora extra. Mas não vai confundir você que pega o seu ônibus em horário normal e o ônibus atrasa, fica 2, 3, 4 horas. Isso nunca foi contado como hora extra. O que conta como hora extra é quando você utiliza este ônibus do patrão fora do horário de trabalho. Aí sim, fora do horário de trabalho, que você está em deslocamento e que naquele horário não tem transporte público. Ou seja, geralmente são pessoas que se deslocam 2, 3, 4 horas da manhã nesses horários, ou que lá até o local não tem transporte público, ele tem que ir andando, por exemplo. Né? Então isso, que era um tempo à disposição do empregador, passou a não ser com a reforma trabalhista. Número 12, homologação da rescisão no sindicato. Antes da reforma, todo mundo que tinha 1 ano de carteira tinha que homologar a rescisão do contrato de trabalho no sindicato. Com menos de 1 ano não precisava, era direto da empresa. Mas antes tinha que homologar no sindicato quem tinha 1 ano. Então tinha que ir lá no sindicato, o sindicato conferia os cálculos, estava tudo certo, homologava. A lei diz o seguinte, ó, que não precisa homologar no sindicato, o patrão pode fazer diretamente na empresa. Ou seja, não é mais obrigatória a homologação no sindicato. A empresa faz a homologação da rescisão na própria empresa, dá o termo de rescisão para o empregado assina o termo de rescisão, paga o empregado nos 10 dias que tem para pagar ou deposita na conta do empregado e ok. Só tem um problema, né? E será que esses cálculos estão certos? O sindicato não conferiu, e aí? E aí você tem que procurar um advogado trabalhista, ou um contador, ou o sindicato, alguém que confira essa sua rescisão. Porque muitas vezes essa rescisão pode não estar errada, não estar certa, né? E aí você vai ter que corrigir. Gente, se inscrevam no meu canal, cliquem aí no sininho para vocês acompanhar os novos vídeos, sempre vídeos com temas atuais. Agora estamos entrando na questão da reforma trabalhista, para que vocês possam estar atualizados e para que vocês possam reivindicar os seus direitos. Verificando, né, essa questão de rescisão, algum erro, né, você pode entrar na Justiça do Trabalho e reivindicar aqueles direitos que não foram pagos na sua rescisão. Qualquer desses direitos que não foram pagos, férias, 13º, horas extras, insalubridade, enfim, verificando os contra-cheques e verificando a rescisão, é possível saber, de acordo com essa atividade, se foi negado algum direito para você. E esse direito sempre vai ser objeto de disposição no Poder Judiciário, porque a Constituição diz que não se excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, ou seja, sempre que você estiver lesado, você conta com o apoio do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho continua funcionando normalmente. Existiram algumas mudanças de natureza processual, mas as coisas mais importantes da Justiça do Trabalho continuam iguais, continuam funcionando. Depois nós vamos ter um novo vídeo especificamente sobre as mudanças no âmbito processual trabalhista. Um beijo e um grande abraço.